Queridos, eu quero falar com vocês sobre a importância da gente se dedicar ao crescimento. Porque quando eu cresço, eu glorifico a Deus. Quando eu cresço, o crescimento me deixa feliz. E quando eu cresço, eu inspiro pessoas. Diga assim, o crescimento glorifica a Deus. Diga assim, me deixa feliz e inspira pessoas. Então, por isso que é importante a gente crescer, porque o crescimento ele vai permear nessas três áreas importantes aí. Agora, é interessante também a gente entender que é importante nós dedicarmos à gestão dos relacionamentos. Nós não vamos crescer se nós não gerirmos bem os relacionamentos. Então, mas como que começa esse relacionamento? Como é que eu tenho que gerir isso? Se você quer casar, deve começar pelo seu relacionamento com o seu cônjuge. Se você é filho, pelo seu relacionamento com os seus pais. Se você mora com seus irmãos e seus pais, pelo seu relacionamento com os seus irmãos e com os seus pais. Então, o relacionamento saudável deve começar dentro de casa. Eu já vi pessoas que elas são muito bacanas com os de fora. Elas sorriem, elas são pacientes, elas são generosas, pensa numa pessoa extraordinária. Mas na hora que o cara entra no carro e bate a porta para ir para casa com a esposa, grita com o filho, xinga, fala alto, ameaça, envergonha. Então, olha só, nós temos que ter cuidado com essa gestão dos relacionamentos. Isso me ajuda a crescer, isso me ajuda a permanecer no ministério. Eu já vi muitos filhos frustrados com pais, que os pais eram muito radicais, muito pegajosos, e esses filhos cresceram e ficaram meio apáticos ao evangelho. Então, assim, os pais não souberam gerir um relacionamento familiar muito legal. Então, para mim crescer aqui, eu tenho que estar bem lá em casa. Porque se não estiver bem lá, eu vou ficar aqui por algum momento e depois a casa vai cair. E uma outra coisa importante também em relação ao crescimento que eu entendo é a importância da gente ter um cuidado com as nossas palavras. O texto, Provérbios capítulo 10, versículo 19, vai dizer que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Diga assim, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso aqui foi só uma introdução sobre a importância de alguns pontos para a gente poder crescer. Mas eu quero falar hoje especificamente sobre um tema chamado cuide de você mesmo. Olha para quem está do outro lado e diga assim, cuide de você mesmo. Meus amados, a gente consegue projetar o texto que eu mandei para o pessoal da mídia? Tá? Eu mandei no grupo da mídia, eu mandei lá para que todo mundo visse. Mandei 3 versículos lá, tá? Mas eu acho que vocês não viram, não. Vamos lá. Eu vou ler então o texto aqui. Atos capítulo 20, versículo 28, na versão A Mensagem, ok? Atos 20, 28, vai dizer o seguinte: agora é com vocês. Fiquem firmes por vocês mesmos e pela comunidade. Olha só. Agora é com vocês. Então, olha só, fiquem firmes, ou seja, estejam bem, estejam alicerçados. Por quê? Por quem? A palavra é por quem? Por nós mesmos e pela quê? Comunidade. Então, por que eu tenho que estar muito bem com Jesus? Porque eu tenho que estar cuidando de mim mesmo, amém ou não, gente? E também porque eu tenho que cuidar da comunidade. Quem é essa comunidade? Podem ser os meus discípulos, podem ser os membros do meu life, pode ser se eu sou líder do ministério, as pessoas que lideram naquele ministério. Então eu tenho que estar bem, por quê? Porque eu preciso também liderar eles. Vamos continuar o texto aqui, eu estou lendo na versão A Mensagem, Atos capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo os responsabiliza agora por essas ovelhas. Quem que responsabiliza a gente? Quem, gente? O Espírito Santo. Não é o Watson que está à frente da igreja que vai responsabilizar, não, é o Espírito Santo. Olha só, ele que responsabiliza. Que são povo de Deus. Vocês
tem o dever de guardá-las e protegê-las. Olha só, o próprio Deus considerou que valia a pena morrer por elas. Elas quem? Diga assim comigo, ovelhas. O próprio Deus reconheceu que valia a pena de morrer por elas. Olha que coisa extraordinária. Então entenda o seguinte, eu preciso estar firme, porque eu preciso estar bem, e eu preciso também cuidar das pessoas. Esse mesmo texto eu quero ler para vocês na versão fácil de ler. Então ainda estamos em Atos 20, versículo 28, na versão fácil de ler, vai dizer: cuidem tanto de vocês mesmos, como também de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Diga assim comigo, bispos. Essa palavra aqui, bispos no grego, é pastores, líderes eclesiais, tá? Bispos, olha só, continuando aqui, para pastorearem a igreja de Deus. Diga assim, a igreja de Deus. Entenda, só abrindo um parênteses aqui, o povo que você lidera não é seu. Eu tenho dificuldade, eu nunca usei essa expressão, talvez um dia eu use, nunca usei. Eu não gosto quando o pastor fala o seguinte, as minhas ovelhas. Eu já vi vários falando, eu sei que muitos não falam com maldade, mas quando eu vou para a Bíblia, nunca a Bíblia me outorga a possibilidade de dizer que as ovelhas são minhas. Nunca. Eu sei que, eu já conheço esses pastores, eles não falam com maldade, eles não falam, alguns que eu conheço, não falam com intenções de dizer que são minhas, no contexto de possessividade. Mas, biblicamente, as ovelhas não são nossas. Então, eu nunca usei minhas ovelhas. Não gosto dessa frase, para mim não pega bem. Talvez nunca a usarei. Espero que, se eu não mudar de ideia, né? Mas é a revelação que eu tenho hoje que não precisa usar ela. Então, olha só, então entenda comigo aqui. Estamos vendo aqui, essa aqui é a versão fácil de ler? Beleza, vamos lá então. Obrigado, queridos, vocês são extraordinários. Como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou, pagando o quê? Com o sangue do seu próprio, o quê, gente? Filho. Vamos voltar para a parte primeira lá. Cuidem tanto de vocês, como também do rebanho. Amados, não existe, o tema é cuide de você mesmo, não existe a possibilidade de eu cuidar bem do rebanho se eu não estou cuidando bem de mim. Entenda, começa comigo. Diga assim, começa comigo. Não adianta, eu vou cuidar dos outros, não, você vai tentar cuidar, você vai ralar, mas eu já vi tantas vezes, a pessoa, uma hora ela fala o seguinte, olha, chega para mim, não dá, estou cansado, estou fora, já era, não dá mais. Então, se eu cuido de mim muito bem, eu teria a oportunidade de ir para a segunda parte da frase, que é cuidar muito bem de quem? Das ovelhas do Espírito Santo. Vamos agora para o mesmo texto, agora para Bíblia Livre para Todos. Opa, bacana aqui, legal, vamos lá. Obrigado, a mídia, mais uma vez, vocês são extraordinários. Cuidem-se, diga assim comigo, cuidem-se. Isso aqui é o quê? Faz assim, ó. É como se eu estivesse aqui em cima da plataforma e eu falasse assim para vocês, cuidem-se. Isto é, cada um cuide de si mesmo. Alguém está me entendendo aqui? Cada um de si mesmo. Cada um de si mesmo, cuidem-se. Eu gosto daquela ideia, não da ideia de acontecer, mas eu gosto do conceito, tá? Quando a gente entra no avião, lá estão ligados no avião, a gente já fez já saiu ali daquela partezinha, está lá para ir para a pista, para subir. Aí o pessoal fala o seguinte, olha, em caso de como é que chama lá o negócio? Turbulência. Vai cair as máscaras, você primeiro coloca quem? Em você. Olha que coisa extraordinária. Não é para me colocar, se isso aquilo acontecer, no outro, não, coloca em mim. Cuide-se, ou seja, esteja bem você mesmo. Aí depois você pode colocar numa criança, num idoso, etc. Diga assim, eu nunca precisarei usar essa máscara em nome de Jesus. Olha só, e vamos voltar aqui. Cuidem-se e cuidem também de todo o rebanho que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem e o guardem.
Vamos lá? Depois que eu cuido de mim, eu vou cuidar do rebanho que ele me deu para me acompanhar e guardar. A ideia é como se fosse realmente um pastor de ovelha. Aquele que cuida, um funcionário, ele não é dele a ovelha, mas ele guarda, ele leva para o aprisco, ele leva para pastar, ele leva para poder beber água, ele tira os carrapichos, ele guarda. Olha só, guardem, acompanhem. Ele continua, cuidem da igreja de Deus. A igreja de quem, gente? De Deus. O discípulo é de quem? De Deus. É de Deus, discípulo. Cuidem dessa pessoa, a qual ele comprou com seu sangue seu próprio filho. Então, eu quero entrar a partir de agora. Eu já percebi que eu não consigo terminar hoje o que eu ia falar. Eu vou começar aqui e eu vou terminar, se Deus quiser, domingo que vem. Porque domingo que vem o pastor Giovanni só prega com celebração. Volto no Tadel para terminar o que eu estou falando aqui. Então, nós somos seres tripartite. Diga assim, tripartite. O que é isso? 3 partes, né? Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. Então, quero que você entenda comigo a importância de cuidar, pelo menos, começando pelo espiritual. Diga assim, cuide, olha para quem está do outro lado, fala assim, cuide do seu espiritual. Então, como eu sou tripartite, eu vou cuidar primeiro do meu espiritual. Como é que cuido do meu espiritual, gente? Através do TSD. O que é isso, TSD? Tempo a sós com Deus. Então, o que eu faço no meu TSD? Eu estudo a palavra. Gente, o membro da Paz Church, ele é instigado a não ler, a estudar. Obviamente que estudar é um nível mais elevado de pesquisa, de compreensão, de entendimento, de pergunta sobre assuntos, talvez para o pastor ou para alguém que você que sabe que tem talvez entendimento sobre aquele assunto ali. Então, vai além do que só ler, mas pelo menos comece a ler a Bíblia. Amém? Pelo menos comece. Mas o meu incentivo é, eu não leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Eu estudo a Bíblia de segunda a sábado, 4 capítulos por dia. Isso aí é regra. 4, fora os textos que eu utilizo para poder pregar. O que eu prego é extra, mas pessoalmente é 4 capítulos que eu estudo por dia. Então, o TSD é para estudar a Bíblia. É para quê também? Para memorizar versículos. Diga assim, memorização de versículos. Deixa eu perguntar para você. Quantos versículos você sabe decorado? Eu queria um dia, para a glória de Jesus, eu quero que isso aconteça. Eu quero que na igreja tenha alguém que sabe mais versículos do que eu. Eu quero que tenha. Eu queria sentar com um jovem do Diflem. Pastor, eu sei 100. Vamos bater um papo? Pá. Por quê? Porque isso é importante. Nem sempre a gente está, às vezes, com o celular para poder ler um texto bíblico, mas você tem que lembrar. Então, no meu TSD, eu uso muito para memorizar versículos. Olha, só o Enzo sabe 22 versículos decorados, só o Enzo. E todos que ele sabe, eu sei primeiro para poder ensinar para ele. Então, assim, memoriza. Alguém fala o seguinte, eu não consigo memorizar. Você nunca tentou. Algumas técnicas de memorização, que eu já vi no passado. A pessoa, por exemplo, para mim aprender, eu gosto muito de escrever. Cada um tem uma técnica. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pegar um texto, o versículo da Bíblia, ela escreve todinho, e ela bota no bolso, vai para o trabalho. Tem um intervalo lá, ela puxa, pronto. Agora eu vou falar sem olhar. Depois ela pode cortar a parte. A primeira parte posso cortar, deixa só a parte de baixo. Existem técnicas, mas você precisa. Eu acho que é muito interessante. Existem alguns pastores no Brasil, por exemplo, Silas Malafaia. Ele é bom de versículo decorado. Gente, eu tive uma pregação de Silas Malafaia em Santarém, nossa igreja. Ele falou num culto uns 30 versículos decorados, de cabeça. Pá. De que cara sensacional. Certa feita, o Cláudio Duarte pregou em Fortaleza. Não sei se o Miguel estava lá nesse tempo. Ele leu não sei quantos versículos, ele citou e não olhou para a Bíblia. Pá, no telão todo mundo. Dum. Então, assim, é muito interessante isso aí. Mesmo as pessoas que já têm mais idades podem aprender
a memorização, isso é algo muito legal. Então, por isso que eu falo que eu não só leio, eu estudo a palavra. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer também no TST, nós temos que fazer orações, amém, gente? Diga assim, orações. É importante no TST. Agora, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nas férias, não tire férias de Jesus. Nossa cultura aqui em João Pessoa, na Paraíba, é que o mês de junho é muito movimentado. Você percebe que tem muita gente faltando no curso de celebração. Faltando. Enfim, olha só. Então, eu não posso tirar férias de Jesus. O Enzo viajou agora, o Enzo está com uma missão, passei para a mãe dele, durante todas as férias, lê um capítulo por dia. E aí, eu estou ligando para ele, está lendo, posso fazer 3 perguntas sobre o capítulo? Faça, papai. Às vezes dá certo, ele está dando só responde 2, ensina outra. Mas eu falei para ele, Enzo, não tire férias de Jesus. Então, a gente continua nas férias orando, né? Deus me dá uma casa, Deus muda meu marido, a gente pede, mas a gente não ora como é para orar, porque eu estou de férias. Eu não leio a Bíblia como é para ler, porque eu estou de férias. Quer dizer, eu não tiro férias para pedir dele, mas eu também tiro férias de buscá-lo. É meio falta de senso isso, né, gente? Então, olha só, como é que eu cuido do meu espiritual? Diga assim comigo, TSD. Segundo, como é que eu cuido dele? Eu já vou terminar agora, o tempo não vai dar certo aqui. Declarando, se apropriando da palavra. Olha, o pastor ministramos sobre isso. Declarar a palavra. Eu sou abençoado. Eu tenho saúde divina. Os meus filhos serão ensinados do Senhor. Grande serão a paz dele. Eu sou frutífero. Eu declaro. Eu tenho amor. No meu caso aqui, eu tenho paciência, meu Deus. Estou paciente em nome de Jesus. Então a gente vai declarar. Isso é cuidar do meu quê? Espiritual. Amém, gente? Quem gosta de declarar a palavra aqui? Amém? Isso é maravilhoso. Uma outra coisa que a gente pode fazer também nesse cuidado espiritual. Nós temos que cuidar disso através do jejum. Então, eu costumo falar que nós temos que pelo menos empatar com os fariseus. Pelo menos, empatou. O fariseu falou o seguinte, olha, eu dou o dízimo de tudo e eu ainda jejuo. E a gente não tem comprovação bíblica que ele estava mentindo. Ele estava possivelmente só dizendo, olha, eu faço isso, faço mesmo, de verdade. Era um pecado que era orgulho. Né? A Bíblia diz em Provérbios 27, 2, que não seja os teus lábios que te louvem, sim o outro. A gente não pode se autoelogiar, é pecado. Mas o cara jejuava 2 vezes por dia, melhor dizendo, 2 vezes por semana. Então, pelo menos, nós temos que jejuar um pouco mais. Como é que eu cuido do meu espiritual? Congregando fielmente, onde? No life e no culto de celebração. Diga assim, no life e no culto de celebração. Mais uma vez, irmãos, nós não podemos tirar férias de Jesus. Discipulador, vai a semana para o seu discípulo, se está faltando, amado, não tire férias de Jesus. Porque quando você precisar dele, você vai clamar por ele. Então, seja fiel com ele. Como é que eu cuido do meu espiritual? Por exemplo, valorizando os encontros com meu discipulador ou discipuladora. Dependendo do discipulador ou da discipuladora, ele pode ter uma agenda muito corrida. E se você falar assim, olha, desmarca hoje, às vezes, no meu caso, por exemplo, só daqui 2 semanas. Porque já tem outro que não vai ficar muito tempo. Então valorize esses encontros, eles são muito preciosos. Como é que eu cuido do meu espiritual? Cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você lê. O que eu assisto, o que eu ouço, o que eu leio. Jovens, adultos, cuidado com o que você assiste. Qual filme? Aliás, falar em assistir, nós temos aqui sempre, uma vez por mês, uma semana especial. Eu já vi líder que passou no live um filme que eu fiquei quase morto de vergonha. Meu Deus, chega, me deu um frio na espinha aqui. Ai, Jesus, não é aquela cena. É pesada aquela cena. Líder, pelo amor de Deus. Se você for passar um filme, assista primeiro. Eu faço isso há muito tempo. Assisti o filme todinho. Não dá certo. Dá certo. Então, nunca passe, se você for, vamos para o cinema, beleza, pelo menos dê uma lida. O filme fala de quê?
Quem são os autores? Os atores, melhor dizendo. Quem são os atores? Qual é a temática? O que defende? Para a gente não passar vergonha, porque senão o negócio fica meio feio. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem lido? Isso aqui é cuidar do seu espiritual. Uma outra coisa que eu entendo que é muito importante, para a gente já chegar ao final da nossa palavra hoje, eu tenho que cuidar do meu espiritual como? Perdoando todas as pessoas. Eu amo Jesus. Eu vou para o céu, amém. Mas aquele irmão, aquela pessoa, aquele meu vizinho, se Jesus jogasse um raio nele. Quer dizer, a gente tem que aprender a perdoar. Então, como é que eu cuido? Liberando o meu coração. Não é a proposta dessa palavra aqui agora, mas será se o seu coração está 100% hoje? Será se existe uma pessoa que você tem restrição de sentar à mesa com ela? Será se todo mundo que sentar, todo mundo que você conhece, que você pode sentar à mesa, vai ter um papo, e quando a pessoa senta, o seu coração fica normal ou o seu coração fica... Como é que é o seu coração? Esse que é o cuidado do meu espiritual. Isso passa pelas relações pessoais. E por último, para a gente finalizar hoje, como é que eu cuido do meu espiritual? É trabalhando no meu caráter, para que o meu propósito seja expandido. Amados, o que é propósito? O meu alvo, o meu chamado, a minha direção. Para mim continuar prosseguindo, eu preciso trabalhar no quê? No meu caráter. E o caráter, ele vai passar por várias situações. Alguém falou o seguinte, que muitos se preocupam somente com reputação. O que é reputação? O que vão achar do Watson? Então o Watson fica, tomara que estão pensando bem de mim. Sabe se alguém está pensando mal de mim? Meu Deus, qual é a imagem que eu estou deixando? Isso é reputação. Reputação é o que coloca na lápide lá do cemitério. Um homem honesto, um filantropo, não sei o que, um pastor. Aquilo ali é o que os outros falam sobre nós. E caráter é o que eu faço quando ninguém vê. Caráter é o que eu sou na minha essência. Caráter, eu estou desde segunda-feira na minha casa. É o que eu sou sem Andresa estar me vendo. Está no Ceará, vai chegar só terça-feira. É o que eu sou sem vocês estarem me vendo. É o que eu sou. É o que eu sou. Se você pegar meu celular agora, 30, 60, 90, pode abrir. Pode mexer o que eu pesquiso. Pode ir. Isso é caráter. Então nós temos que o quê? O meu espiritual vai passar pelo meu caráter. Se eu falho em alguma forma do caráter, eu estou sujeito a perder aquilo que Deus tinha para mim naquele momento. Então, meus amados, diga assim, cuide de si mesmo. Diga assim, eu vou cuidar de mim mesmo. O primeiro ponto é cuidar da espiritualidade. Eu quero que você fique em pé aqui agora para a gente poder orar, para a gente não entrar muito no tempo aqui.